Bom dia a cada uma e a cada um. Quero cumprimentar inicialmente o senador Humberto Costa, que teve a iniciativa, e eu parabenizo por isso, de fazer essa sessão solene pelos 200 anos da Revolução Republicana de nosso Pernambuco. Ao José Luiz Mota Menezes, de quem assisti uma belíssima palestra há algum tempo atrás, em que ele recuperou a arquitetura daquela época, um belo trabalho de arqueologia arquitetônica e urbanística. O senhor George Félix Cabral de Souza, que é presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Luiz Carlos Vilauta, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. O meu professor Vamiré Chacon, membro da Academia Pernambucana de Letras, professor emérito da Universidade de Brasília. O Paulo Santos de Oliveira, um escritor pernambucano. O senhor Leonardo Dantas da Silva, que é historiador e consultor do Instituto Ricardo Brenan, que honra Pernambuco. O senhor Flávio José Gomes Cabral, doutor em História e coordenador do Departamento de História da Universidade Católica de Pernambuco. Todos os presentes. Não posso deixar de citar também o primeiro secretário da Embaixada da República da Costa do Marfim, o representante do governador do Piauí e a deputada federal pelo Estado de Pernambuco, Creuza Pereira. O que significava república 200 anos atrás? Duas coisas fundamentais: independência do Brasil e escolha do dirigente nacional pelo povo. Dois sonhos utópicos de um grupo de sonhadores desvairados que pensavam o que parecia absolutamente impossível. Um país da América Latina, o Brasil, independente de Portugal. Já haviam movimentos nesse sentido, mas era uma ideia muito distante. Agora, além de ser república e não continuar a monarquia, era um sonho muito ousado. Certo que no resto das Américas já havia conseguido república. Os Estados Unidos já tinha. Na América Latina, diversos países, Bolívar já estava em plena atividade. Mas no Brasil era um sonho desvairado, tão fortemente enlouquecidos, como tinha sido Tiradentes, que foram mortos, deram a vida. E o que é ser republicano hoje? Eu creio que essa reflexão, meu caro Humberto Costa, é a melhor homenagem que podemos fazer àqueles nossos conterrâneos de 200 anos atrás que deram a vida. Sem ordem de importância no que eu vou colocar como itens que definiriam um ser republicano de hoje, eu começaria dizendo que tem que ser um humanista, mas um humanista no sentido global, no sentido da humanidade inteira. Não é mais tempo de republicano prisioneiro do seu grupo nacional apenas. Não é mais, a meu ver, republicano quem foi isolacionista em relação ao resto do mundo. O ser republicano, no mundo de hoje, exige ser participante da humanidade inteira. Para isso, outro item que deve caracterizar ser republicano é a solidariedade internacional. Não é republicano quem quer uma república e não deixa os imigrantes entrarem nela. Não é plenamente republicano. O republicano é aquele que é capaz de aceitar o desafio de incorporar nas fronteiras da sua república específica os seres humanos de onde forem que precisam de uma pátria, que precisam de um lugar. A solidariedade internacional é uma condição necessária para ser republicano.
Lembre-se que os nossos republicanos, o professor Menezes pode dizer se eu estou certo ou errado, mas os nossos republicanos de 1817 conviviam com escravocratas. Havia escravocrata entre eles. Hoje, não se pode imaginar alguém republicano que não seja capaz da solidariedade de reconhecer o direito de cada ser à liberdade, de cada ser ao seu trabalho, de cada ser à sua educação, de cada ser à saúde. Não é republicano. Não é republicano quem não lutar pela distribuição igualitária de pelo menos educação e saúde. Até que podemos aceitar, não vejo problema nenhum ético, a desigualdade na roupa, a desigualdade até mesmo no transporte, mas a desigualdade no acesso à educação, a desigualdade no acesso à saúde, essa desigualdade, ela nega a república. Não é republicano aquele que não luta pela igualdade plena no acesso à educação e no acesso à saúde. Claro que depois uns têm mais saúde que outros pela natureza, pelo DNA, pelos cuidados com a sua vida. Mas o acesso tem que ser igual. Claro que uns se educam mais do que outros, pelo talento, pela persistência, pela vocação intelectual. Mas o acesso tem que ser igual. Ser republicano é defender a igualdade plena na educação e na saúde, no acesso à educação e à saúde. Ser republicano, a meu ver, é ter austeridade republicana. Não é republicano um país que não dá saneamento e faz palácios, seja com recursos públicos, seja com recursos privados também, construindo palácios no lugar de atender a habitação popular, no lugar de atender o saneamento. Não é republicano um país que faz palácios, quando ainda não há casa para todos. Por isso, nós não somos ainda plenamente republicanos. Não é à toa que aqui onde moram os presidentes e governadores chama-se palácio. Nos Estados Unidos chama-se casa. Nós não somos ainda plenamente republicanos porque continuamos com edificações suntuosas em diversos setores públicos, quando ao redor não há ainda água, esgoto. Não é republicano o país onde a política não se faz com ética. A corrupção nega a república. A corrupção é uma característica natural nos impérios antigos, porque no mundo de hoje, se formos olhar os países onde há mais ética na política, os países do norte da Europa, tem reis, tem imperadores, não imperadores, tem reis mesmo, Suécia, mas são mais republicanos, a meu ver, do que nós, que ainda temos essa maldade imperial de palácios antes das casas. Para mim, não é republicano o sistema que não compreende que a gratuidade é paga pelo povo e, por isso, às vezes, ela é injusta. Nós nos acostumamos a defender que as coisas sejam todas gratuitas, esquecendo que alguém paga por elas e que nem sempre quem se beneficia é o povo que paga. Temos que defender a gratuidade para que os filhos dos povos entrem, os filhos do povo entrem aos serviços gratuitos. Mas temos que lembrar que o povo está pagando. E há serviços públicos que servem mais a quem tem acesso a ele por influência e até por dinheiro, do que ao povo em geral. A República exige que saibamos que tudo que é gratuito é pago pelo povo, por isso deve servir ao povo. Não é republicano para mim o sistema onde
serviços públicos são privatizados e deixam de servir ao público. Mas aqui é preciso lembrar que tem duas formas de privatização. Uma muito visível, quando a gente vende um sistema de água potável para uma empresa, é bem visível, mas tem uma outra. Quando a gente entrega o serviço de água potável aos funcionários daquela empresa estatal, mas que não é pública, porque não serve ao público. Nem tudo que é estatal é republicano. Uma república moderna tem que entender que ser república é servir ao público. O próprio nome, república, res pública. Não servir ao público não é republicano, mesmo que seja estatal. E hoje nós sabemos que muitos serviços no Brasil foram privatizados por pessoas, por grupos, por corporações, por sindicatos, e passaram a servir aos funcionários mais do que aos usuários. Isso não é republicano. Ser republicano é preciso a gente colocar hoje o sentimento de equilíbrio ecológico. Não dava para imaginar, em 1817, aqueles nossos conterrâneos desvairados eu uso no sentido positivo, pensando no equilíbrio ecológico. Mas hoje, no tempo em que as ferramentas que o homem fez são capazes de mudar o clima, são capazes de inundar áreas, são capazes de acabar com geleiras, danificar a agricultura. No tempo de hoje, um republicano não pode ficar preso só ao presente, tem que olhar o longo prazo. Não pode ficar preso só à produção, tem que olhar o equilíbrio ecológico. Eu quero concluir, meu caro Humberto, dizendo que no século XXI, ser republicano exige, e você tocou nisso no seu discurso, exige absoluto compromisso com liberdade de opiniões, de imprensa, de credo. Não é republicano o sistema que tolera a corrupção, seja no comportamento dos políticos, seja nas prioridades das políticas. E aqui a gente esquece que muitas vezes existe uma corrupção que a gente não percebe, que é de fazer uma obra sem roubo para o bolso do político, mas que não serve ao povo usando o dinheiro público. É corrupção usar dinheiro público para fazer obras que não interessam e não beneficiam o povo, mesmo que o político, o dirigente, não fique com a propina. Existe a corrupção no comportamento, mas existe a corrupção nas prioridades. E a República exige a ética nos dois. Não é republicano um país que tem uma das colocações mais elevadas na concentração de renda. Não conseguimos ainda poder dizer que isto aqui é uma república, enquanto tivermos uma concentração de renda tão vergonhosa como temos no Brasil. A distribuição de renda tem que ser um propósito fundamental da República, 200 anos depois daqueles pernambucanos. Finalmente, eu creio que o resumo de tudo isso é de que não é republicano um país onde o filho do rico tem uma escola melhor do que o filho do pobre. E, nesse sentido, as monarquias do norte da Europa são mais republicanas do que o Brasil. O grande lema hoje da República deveria ser o filho do pobre na mesma escola do filho do rico. E que pelo talento, pela persistência, pela vocação, pelo esforço, se diferencie. Deixe surgir suas diferenças. Deixe surgir e realizar-se suas desigualdades, mas não pela herança. A herança não é republicana. A herança intelectual, porque compra a escola de qualidade. Por isso, eu resumo dizendo, ser republicano hoje é ser educacionista. Ser republicano hoje é ter como bandeira que não haverá desigualdade no acesso à escola por causa da renda dos pais ou por causa da localização.
Ser republicano é não ter nem CEP, nem CPF para definir a qualidade da escola de uma criança. O CEP de onde mora, o CPF dos pais. Por isso, eu insisto que, do mesmo jeito que aqueles desvairados defendiam uma república, quando todo mundo imaginava império, e defendia a independência quando todo mundo imaginava que continuaríamos colônia, eu continuo insistindo. Ser republicano hoje é defender que a educação de base seja uma questão nacional e não municipal, não estadual, porque aí as desigualdades continuarão. Ser republicano é querer uma escola republicana em todo o território e a serviço de todos os brasileiros, não importa a renda dos pais nem a cidade onde mora. Eu creio que esse é uma proposta, um sonho. Outros devem existir, que temos hoje um bom momento para lembrar daqueles pernambucanos. Graças à iniciativa do senador Humberto Costa, a quem eu agradeço, concluindo. Muito obrigado, senador Humberto Costa, por trazer aqueles pernambucanos, nossos conterrâneos, para essa tribuna, aqui, nesse plenário, lembrando do esforço deles, da luta deles, dos sonhos deles, da coragem deles, e lembrando que eles deixaram ainda muita coisa para nós fazermos. Sermos republicanos nos tempos de hoje, com as características que ser republicano significa hoje, como eu coloquei que é a minha maneira. Solidariedade internacional, reconhecer a necessidade de proteger a ecologia, garantir educação e saúde igual para todos, a liberdade plena de expressão de imprensa, a ética na política. Isso é ser republicano hoje, isso é dar continuidade aos sonhos daqueles velhos que deram a vida lutando para que o Brasil fosse uma república. E nos deixa ainda a tarefa de construir esta república que ainda não está feita. Muito obrigado, senador Humberto Costa.